versículos 15 a 24. Tem alguns comentaristas que fazem umas declarações muito corajosas, né? E é mais corajoso ainda quem repete, né? Eu li essa semana que essa parábola, que é a parábola da grande ceia, olha só que declaração ousada. Em termos de magnitude, de grandeza, de importância, de excelência, no que diz respeito ao Evangelho, só pode ser comparada à parábola do filho pródigo. Concordando ou não, atenção, com essa declaração, a parábola da grande ceia realmente tem muito a nos ensinar sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. Nesse sentido, é próxima a parábola do chamado filho pródigo, que fala de um pai que não desiste de esperar o seu filho e comunica a esse filho pecador graça, perdão. É mais do que uma nova chance, não é? Deus não lhe dá uma nova chance, Ele faz nascer de novo. Eu tenho entendido que essa parábola conclui uma série que um comentarista do continente africano entendeu como histórias à mesa de jantar. Porque capítulo 14 começa com Jesus em um sábado entrando na casa de um fariseu para tomar uma refeição. E junto ao fariseu, a ele havia convidados. Junto dele haviam convidados. E alguém que eu julgo que, alguns comentaristas falam que ele foi plantado ali, entre aspas, ele não fazia parte da festa, mas ele foi colocado na festa para ver como que Jesus agiria. Outros pensam que ele, de certo modo, foi um penetra na festa, ele entrou, aproveitou o movimento, sabendo que era Jesus, e foi até ali. Eu gosto desse entendimento, mas do outro também não está equivocado, até mesmo porque Jesus estava sendo observado. Esse cidadão que aparece no jantar sem mais nem menos é um homem que sofria de uma enfermidade chamada hidropsia. E eu já falei com vocês, dei detalhes, é uma inflamação em órgãos internos que desemboca num inchaço, tanto de órgãos, fígado, baço, quanto também de mãos e pés. É o popular barriga d'água. E Jesus olha para este homem, toca neste homem e cura este homem e o manda embora são e salvo. É um escândalo da graça. Porque Jesus, em pleno sábado, quer dizer que a vida vale mais do que a religião. A vida vale mais do que um dia santo. O dia vale mais do que uma lei. Jesus questiona àqueles que o indagaram ou que o questionaram acerca dessa decisão de maneira muito severa, de modo que eles não puderam responder ao argumento de Jesus. Quem aqui, que se fosse um filho ou um boi caindo num poço, não tiraria imediatamente? Será que uma vida humana não vale mais do que um boi? Uma vida humana é mais humana porque é seu filho
Então a vida do outro, que é distante de você, que não tem nada de parentesco com você, não vale? Muito bem. A segunda parada de Jesus nessas histórias à mesa de jantar foi que Jesus reparou que os convidados iam chegando e iam sempre escolhendo os primeiros lugares. E Jesus então diz, olha, quando você for no casamento, não vá logo de cara aos primeiros lugares, para que não chegue pessoas mais honradas que você, e o anfitrião tenha que dizer, olha amigo, volte para o seu lugar. Jesus está querendo dizer aqui de que no casamento dos últimos dias, que é o casamento em Apocalipse 19, que é o casamento de Jesus com a sua noiva, que é a igreja, quem é alcançado pela graça tem a humildade de buscar os últimos lugares. Porque o melhor lugar da festa é próximo ao anfitrião. Só que só pode chegar perto do anfitrião quem for devidamente convidado. Você não chega no casamento, ou pelo menos não deveria, e busca os lugares próximos, ignorando que algumas mesas que estão ali próximos ao anfitrião da festa, geralmente está com uma plaquinha escrito o quê? Reservado. Então é um estímulo à humildade. E eu trouxe para vocês a definição de humildade do Tim Keller. Humildade não é você ser menos, ou pensar menos de si. Mas humildade é você pensar menos em si. É você não se considerar o centro. Vá para o seu lugar e espere ser chamado. Nessa mesma toada, Jesus diz o seguinte, e esse vai ser a linha, ou melhor, a ligação para essa parábola grandíssima de Jesus. Ele diz que quando você der no jantar, a partir do versículo 12, você não deve convidar os seus amigos ou seus iguais. Porque os seus amigos e os seus iguais, os vizinhos ricos, parentes, eles vão encontrar um modo de retribuir o seu convite. Então, se você quer ser grande, se você quer ser generoso, convide quem não pode retribuir. Aí no versículo 13, Jesus fala dos pobres, dos aleijados, dos coxos e dos cegos. Porque como estes, que são os proscritos, que são os anônimos, usando um tema que foi do Enem, eu não sei se o João vai me ajudar, não sei se há 2, 3 anos atrás, sobre a invisibilidade social, 2 anos atrás, chame os invisíveis, porque os invisíveis não terão como lhe retribuir. Claro que Jesus estava falando aqui daqueles a quem os judeus não aceitavam que iriam fazer parte do banquete messiânico, da vinda do Messias. Eu tive acesso essa semana a registros de documentos de uma seita judaica chamada os Essênios, e que esse documento diz claramente que os pobres, cegos, mutilados, aleijados e surdos não poderão ter acesso à mesa do Messias. Jesus, sabendo disso, ele diz, é justamente esse pessoal que é convidado para o banquete de Deus. De Deus. Aí é que entra o versículo 15, porque aquela mesa de jantar cheia de judeus, me permita usar essa expressão meio rasteira,
judeus de pedigree, não é? Judeus de nome e de sobrenome, judeus da nata, da elite. Alguém resolveu mudar de assunto, porque é incrível, amados. Quando a gente é incomodado com uma palavra, a gente quer mudar de assunto rapidinho, né? Aí o que aconteceu aqui, acompanha a leitura. Ao ouvir tais palavras, versículo 15, capítulo 14 de Lucas, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Ou em outras versões, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Repita comigo, muitos. Ele convidou muitos. Ele era rico, então ele convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Que coisa, né, gente? Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Olha as desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Colou? Outro disse: comprei 5 juntas de bois. Juntas é dupla de boi, né? 2 bois para arar o terreno. E vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Ele comprou 5 juntas de bois antes de experimentar para ver se daria certo? Colou? E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Vamos lá. O servo voltou, contou tudo ao seu senhor. Então, irado. Repita comigo, irado. Gente, ele ficou irado. Eu convidei, você repetiu a primeira palavra, muitos. E o pessoal começou a apresentar desculpas esfarrapadas. É para ficar irado. O dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá, olha só que grupo, né? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o Senhor lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: sai da cidade agora. Vamos para além das fronteiras. Eu não quero exagerar não, mas vamos fazer missões agora. Missões mundiais. E obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês, e aqui se segurem na cadeira porque é violento, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus tem paciência, mas até a paciência dele tem limites. Uau! Deus, fala o coração da gente, Deus. Não deixa ninguém se locomover agora, descendo da galeria, subindo aqui de baixo. Que a gente não fique preocupado também com o tempo, questões, celulares desligados, para a gente ouvir a sua voz, Senhor. É a sua voz que a gente quer ouvir. Repreenda Satanás, seus demônios, que atuam fora de nós. E traga quebrantamento, ó Espírito Santo, a partir
da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Iago, dê um clique aí, meu filho. A grande ideia é a mesma. Jesus vê todas as pessoas indistintamente como alvos de sua graça. Todas as mensagens dessa série de 3 têm esse mesmo entendimento. Não importa se o camarada tem barriga d'água, não importa se o camarada é pobre, é cego, é aleijado, é mutilado, não importa se ele é alguém de fora da cidade, precisa ser buscado. Jesus vê todas as pessoas indistintamente. Ele olha para você, ele olha para quem está no bar agora, ele olha para quem está no prostíbulo, ele olha para quem está vendendo crack, ele olha para quem está consumindo crack, ele olha para quem está na penitenciária, ele ora por aqueles que estão chorando pelos seus mortos lá em São Sebastião, ele olha para todos. Nesse texto, nós temos, Iago, 2 pontos, 2 porções. Uma grande ceia e um convite recusado, né? Convidou muitos. E o interessante, amados, daqui a pouco eu vou entrar em detalhes, nessa época era comum fazer 2 convites, como você viu. O primeiro convite seria um pré-convite, para a pessoa que é convidada se preparar e para a pessoa que iria fazer a festa se preparar também, para ver se, dependendo do número de pessoas, matava 2 galinhas, 4 galinhas, matava 6 bezerros ou 8 bezerros e por aí vai. Tinha que ter planejamento. E todos disseram que iam. Mas no segundo convite era para confirmar. Era só para dizer, olha, não se esqueça. E foi recusado. A segunda porção, nós vamos estar vendo uma grande ceia e um convite estendido. Jesus disse, amados, em João capítulo 1, veio para o que era seu. João disse a respeito de Jesus, né? Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. É o grande banquete, amados. Comer pão no reino de Deus significa estar fazendo parte do reino de Deus, do reino messiânico. Jesus ensinava o reino. Jesus já havia ensinado, por exemplo, no capítulo 13, versos 22 a 30, de que seriam poucos os que haveriam de salvar, e que os salvos deveriam se esforçar por entrar na porta estreita, porque muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Jesus termina essa passagem dizendo que aqueles que foram convidados e recusaram, não vão poder mais entrar. Uau, isso é sério demais. Em Lucas 13, 25, Jesus diz que quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e as pessoas de fora começarem a bater, dizendo, abra a porta, Senhor, o dono vai dizer, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E, amados, é o Senhor que disse, não sou eu e você. Isso aqui não é mensagem para você ter medo, meu jovem, minha jovem, meu senhor, minha senhora. A palavra de Deus diz que esses que recusarem o convite serão lançados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E de alguma forma que eu não consigo explicar, quem está no inferno vai poder ver os filhos de Deus, os eleitos de Deus, banqueteando-se com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias, com Eliseu, com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel. Mas estes vão ser lançados fora. E para terminar esse texto de Lucas 13, 29 e 30, Jesus vai dizer que muitos irão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e vão ter lugar à mesa.
Amados, na Bíblia, preste atenção, e no Oriente Médio, Oriente Bíblico, só tinha mesa quem era uma pessoa rica. Quem não fosse abastado, colocava um tapete no chão para comer. Mesa é coisa de gente honrada e privilegiada. E o texto diz que nós vamos ter acesso, amados, não importa se somos do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, nós vamos tomar assento, aleluia, pela graça, à mesa no reino de Deus. E últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. Gente que aceitou Jesus hoje vai ser o primeiro a ser chamado. E gente que talvez ouviu de Jesus há muito tempo, mas se desviou, vai precisar de um renovo, serão chamados por último. Amados, eu quero ser muito rápido, ligeiro, porque você conhece a história. E eu li para você. Este homem quis mudar o assunto porque ele era judeu. Então, quando Jesus falou de convidar pobre, cego, aleijado, coxo, ele falou o quê? Bem-aventurado, Senhor, aquele que for digno de comer pão no reino de Deus. Isto é, aquele que for judeu, ortodoxo, batista, gente tradicional, gente de família evangélica, gente que se orgulha. O problema não é não ter se desviado. O problema é a pessoa que se orgulha disso. Eu nunca me desviei. O problema é o orgulho, amados. Porque a minha Bíblia diz, e acho que a sua também, que orgulho precede a queda. Se você nunca se desviou, amém, aleluia, amém. É por obra e graça de Deus. Mas esse homem quis tirar onda no jantar de Jesus. Ou melhor, no jantar que Jesus estava. O texto diz que ele estava à mesa com Jesus, mas de Jesus ele não tinha nada. Tem gente, amados, que está na mesa com Jesus, mas Jesus não está com ele. Quer tirar vantagem. Bem-aventurado aquele que participar do banquete, que comer pão, que for judeu. Jesus falou, então, eu vou contar uma história. Eu não vou entrar em quizumba, eu vou contar a história. Certo homem convidou muita gente, aquela história toda. Você conhece a história. Em Mateus capítulo 8, 11 e 13, Jesus diz que muitos irão do Oriente, tomarão lugar à mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó, só que os filhos do reino serão lançados fora. Eu expliquei numa mensagem anterior, quem são os filhos do reino, não expliquei? Os filhos do reino são aqueles que estavam perto do reino, mas sem salvação. Eram os filhos de crentes. Eu falei aqui dos crentes de segunda geração, mas tem gente que pensa que é de segunda geração, mas não é, porque não se passa conversão por osmose, nem por sangue. Não é hereditário. A fé não é hereditária. Antes fosse, né? Tem pai, tem mãe aqui que salvaria até a quinta geração, se fosse preciso, possível. Mas não é. Tem muito filho do reino que vai ser lançado para fora. Gente que cantou aqui, que tocou aqui, gente que pregou, gente que ganhou gente para Jesus, gente que foi famoso, gente com carteirinha de membro. Cadê a carteirinha? A carteirinha de membro. Mas vai ser lançado nas trevas com choro e ranger de dentes. Por isso que Jesus, certa feita, ficou, essa ocasião aqui, Mateus e Marcos também registra, João também registra. Jesus, certa feita, ficou encantado. Ele sempre ficava encantado com estrangeiros que se convertiam. Com o centurião, então, ele ficou. A ponto de dizer o seguinte, olha, eu nunca encontrei tamanha fé em Israel. Porque o centurião disse para Jesus assim, amados, vai ter fé assim, lá na Galileia. Ele disse assim, olha, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Diga uma palavra só, que o meu servo será curado.
E Jesus disse, nem em Israel encontrei tamanha fé, porque aquele homem era centurião. Se ele era centurião, ele era, no mínimo, romano. Ele poderia ser até de algum outro povo, mas era cidadão romano. Amados, Jesus aqui diz que a ceia do banquete messiânico foi dado a muitos. Mas muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Até mesmo porque, agora nós vamos entrar nesse conceito de ceia. Dentre tantas palavras no original que Jesus poderia dizer de ceia, ele usa a palavrinha ceia, que é a mesma que está em Apocalipse 3:20, que era a refeição do final do dia. A refeição mais formal. Ninguém chama um estranho, amados, para comer à noite. Melhor, ninguém chamava um estranho para cear. O estranho é para próximos. A ceia, no período bíblico, não era como é hoje, um lanche que a gente... Você está com fome, amor? Ah, eu estou com um pouco, então faz ali, rapidinho, um pãozinho. Não era assim. Era uma refeição que consistia em tempo. Consistia em investimento. Por isso que Apocalipse 3:20 diz, Jesus, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Mas, amados, quando o Senhor diz que está tudo preparado, e eu gosto muito disso, né? Está tudo preparado, está mesmo. Jesus disse em João capítulo 14, de que, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Está tudo preparado. Aleluia. Jesus também disse, Mateus registrou no capítulo 11, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas, amados, diante disso, as desculpas foram apresentadas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Quem compra um campo sem antes ver o campo? Você imagina alguém chegando, você convidando para uma festa, e a pessoa dizendo o seguinte, rapaz, eu comprei um terreno, não sei onde, ninguém sabe, ninguém viu, e eu comprei esse terreno, e eu preciso ir descobrir onde é. Eu estou aqui no Google, foi mandada uma localização, e eu vou lá. Quem compra um terreno sem ver? Ele tinha algo para ver. Preste atenção nisso. Segundo, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Amados, eu não vou entrar em detalhes porque alguém que conhece melhor de campo do que eu. 2 bois para trabalharem juntos, para usar no arado, o jugo, eles precisam combinar. E para ver se combina, tem que testar antes. Todo campo que se vendia, todo mercado que se vendia boi para arar a terra, tinha um espaço ao lado, um terreno baldio, para quem fosse comprar, experimentar. Lorota. Se o primeiro tinha algo para ver, o segundo tinha algo para fazer. Se liguem, ver, fazer. E o terceiro, eu casei-me, e por isso não posso ir. Mas o que é isso? A pessoa casou, morreu? E outra coisa, o texto não diz que ele estava casando no dia. Até mesmo porque ninguém ia fazer uma festa
no mesmo dia de um casamento. A aldeia era pequena. É a mesma coisa de alguém ligar para declinar um convite dizendo o seguinte: rapaz, acabei de conhecer uma pessoa pela internet, não sei quem é, não sei de onde vem, nem onde mora, e eu me casei com ela pela internet. Então, rapaz, eu preciso entrar no chat para conversar melhor com ela. O primeiro tinha algo para ver. O segundo tinha algo para fazer. O terceiro tinha alguém para desfrutar. O primeiro, em outras palavras, disse o seguinte: o meu terreno vale mais do que a minha amizade com você. O segundo disse: os meus bois valem mais do que a amizade com você. O terceiro diz: a minha mulher vale mais do que a amizade que eu tenho com você. Um era envolvido com terra, o outro era envolvido com animais, e o outro era envolvido demais com a família. Até hoje, amados, o envolvimento nos negócios dessa vida tem feito com que muitos homens tomem decisões erradas a respeito do convite de Deus. Estes são como aquela semente que cai junto aos espinhos, ou entre os espinhos. Gente que é preocupada está sufocada por preocupações, por riquezas e por prazeres desta vida. Estes que sempre têm algo para ver, para fazer e para desfrutar, serão surpreendidos nos últimos dias. Porque Jesus disse, e Lucas registrou no capítulo 17, a partir do 26, que a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Não é porque está chovendo que eu estou falando isso não, mas preste atenção. No tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio, destruiu todos. Foi assim, não foi? Na vinda do Filho do Homem, também será assim. As pessoas vão ter terrenos para ver. As pessoas terão trabalho com bois para fazer. As pessoas vão ter relacionamentos familiares para desfrutarem. Só que a demonstração do Senhor continua. Naquele dia, disse Jesus, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E quem estiver no campo, não volte para trás. Jesus também disse algo muito mais sério ainda. Se é que é muito mais sério, porque tudo que Jesus disse era sério. Em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer mais? Quem não tomar sua cruz, e tomar a cruz é se identificar com a morte de Jesus, não é usar um crucifixo para ficar legal na foto, não, é carregar o peso de morte. Quem não se sacrificar, quem não perder coisas deste mundo, quem não deixar de ver, fazer ou desfrutar de coisas deste mundo como prioridade, nenhum problema, amados, em comprar campo, nenhum problema em comprar bois ou carros, que poderiam ser correspondentes aos nossos dias, nenhum problema em casar e ficar enfurnado em casa com a mulher todos os dias. O problema é quando isso se torna prioridade no seu coração, quando isso se torna, queridão e queridona, olhe para mim, ídolo no seu coração, e você se perde por conta disso. Jesus diz mais,
Em Lucas 14 ainda, quem não tomar sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Amados, presta atenção, não é que não quer, é não pode. Você pode... Jesus não faz concessões aos seus discípulos. Todos os mestres do passado eram os discípulos que o escolhiam como mestre. Jesus foi o único que ele que escolheu os discípulos. Não teve um edital assim do tipo, edital, Jesus de Nazaré convoca jovens, homens, mulheres, com a idade tal e tal, com um determinado currículo, para se apresentarem e os currículos, as suas habilidades. Não, não. Para ser discípulo de Jesus, tem que ser convidado para ser. E Jesus disse, quem não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Ou você se compromete, ou para de brincar então, sai da brincadeira. Sai da brincadeira. É muito mais honesto. Jesus diz mais, quem é aquele que pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular a despesa, para verificar se tem condições de concluir? Senta, pensa. Por isso que ninguém, amados, deve aceitar a Jesus ou receber a Jesus por pressão familiar, por pressão da igreja, da denominação, ou por qualquer tipo de clamor emocional. Mas uma vez você dizendo que vem, uma vez você dizendo sim, vem para valer. Mesmo que chova. Mesmo que seu filho adoeça. Mesmo que você perca seu cônjuge. Mesmo que você fique falido. Porque essa história de que quem encontra Jesus a vida melhora. Melhora não. Depende da perspectiva. Se você quer que melhore, muito pelo contrário, amados, às vezes vai ser difícil. A luta é grande. Esse homem ficou irado. É a segunda porção, Iago. Convite estendido. E nós estamos aqui, queridão e queridona, preste atenção, aqui há muitos salvos em Cristo Jesus, amém? Porque esse convite foi estendido. Nós somos. Aí depende do que você se identificar. Eu tenho para mim que você não é nem pobre, cego, aleijado e manco. Você é daqueles que foram forçados a entrar. Nós estamos fora da cidade de Jerusalém, amados. Até onde eu sei, ninguém aqui é judeu, de raiz. Então não tem ninguém aqui que foi escolhido por fazer parte desse grupo. A ira de Deus. Eu não vou entrar em detalhes, mas é muito importante você acreditar que a ira do dono da festa espelha a ira do nosso Deus. Deus fica irado. Caramba, por que o camarada inventou uma desculpa tão ensarrapada? Por que ele não mentiu com classe? Por que ele não inventou uma desculpa melhor? Amados, o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Tem um salmo que fala isso, né? Salmo 7:11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias. E aí então, o dono da festa chama o servo e fala assim, vem cá, versículo 21. Chama agora pobre, aleijado, cego e coxo. Por quê? Porque pobre não tem terreno para comprar. Aleijado não pode casar. Cego não tem como nem ver campo. Coxo não pode nem arar a terra. Esses não vão apresentar desculpas. Esses não vão ter alternativas. O primeiro convite, amados, preste atenção, foi em direção aos líderes religiosos, especialmente os fariseus, que gostavam de sentar no primeiro degrau do judaísmo. Agora o convite é feito ao povo que está nas fraldas sociais e religiosas de Israel.
Os que não podiam ainda estar na mesa por não terem classe. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. É o manifesto de Nazaré, de Lucas 4, 18 e 19. Os pobres não se distraem com os bens materiais. Os mutilados não atrelam bois. Os cegos provavelmente não se casam. Os convites, ou o convite é para aqueles que não se distraem com posses, vocação ou afetos. O convite, amados, é para aqueles que não vão dar desculpas ridículas, para aqueles que não vão se desviar pelas coisas do mundo, para aqueles que têm o coração voltado para o céu, para aqueles que são sensíveis ao reino. Por isso que Paulo, mais tarde, aos Coríntios, vai dizer: você não vê muitos ricos, muitos nobres, muitos sábios entre vocês. Mas, queridão, olha para mim. O servo volta e diz assim: Senhor, patrão, ainda tem lugar. E aí o patrão diz o seguinte: agora é missões, hein? Vamos fazer missões. Sai pelos caminhos. Sai para fora da cidade. Vai para os atalhos. E tem outra coisa: obriga-os a entrar. Olha para mim. Você se choca com esse verbo tão forte, compele, obriga a entrar? Deixa eu falar algo do contexto, rapidamente. Toda pessoa que fosse convidado para uma festa, se ele fosse alguém de fora dos muros da cidade, significa que ele era pobre, marginalizado, miserável, não era nem contado. Era natural que alguém que fosse convidado fizesse o quê? Recusasse. Recusasse a primeira vez, recusasse a segunda vez e recusasse a terceira vez. Por isso o Senhor falou: força-os a entrar. Eu não sei quanto a sua história, mas a minha foi assim. Eu recusei o quanto pude. E você que está aqui certamente tem uma história assim. Recusou enquanto pôde, por várias razões. Não se achava digno, achava que na igreja só tem gente hipócrita, achava que a igreja era uma questão muito mais ligada à política dos homens do que a Deus. Você evitou o máximo que pôde. Mas chegou um determinado momento que, como o profeta vai dizer de Deus, cordas de amor o agarraram. Ou, para usar o exemplo de uma poesia em inglês que o John Stott cita, o cão de caça do céu lhe pegou e grunhiu na sua direção e lhe forçou. Admita no seu coração, não precisa falar em voz alta: se o Senhor não forçasse a barra, eu não estaria aqui. Precisou o Senhor forçar a barra. Esse é o termo: obriga a entrar, compele a entrar, ameace, use a força. O termo grego significa pedir insistentemente, persuadir persistentemente. É aquilo que eu me lembrei exatamente quando estudei essa parte de novo. João 12:32. Quando eu for levantado da terra, a todos, atrairei todos a mim. A ideia é essa. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos que o Pai me deu serão atraídos. Isso é compulsão. Isso é graça teimosa. Isso é trazer para dentro. Amados, se mendigos e aleijados que estão nas estradas e nas vielas não deveriam permanecer à porta para receber esmolas, eles foram recebidos como convidados da casa.
participar do banquete. Eles foram conduzidos, amados. Gente envergonhada, gente tímida, gente que, como muitos de vocês, estão aqui pensando: Senhor, será que sou eu? Será que essa classe de batismo é para mim? Será que eu vou me reconciliar com a igreja? Falando nisso, é importante você, meu queridão e minha queridona, que ainda não se acertou quanto ao seu retorno à membresia da igreja, que está afastado, me procure. Até mesmo porque você está dando desculpas esfarrapadas demais. Vamos combinar. E até mesmo porque o último verso, para mim, encerra a questão. Ponto final. Nenhum daqueles que foram convidados vão desfrutar da minha ceia. Jesus está dizendo. Olha para mim, nenhum. Nenhum. Quem se acha digno não vai entrar. Quem se acha o melhor não vai entrar. Quem se acha excelente não vai entrar. Um dia uma pessoa me ligou, uma situação difícil que eu estava vivendo, ministerialmente, não vou entrar em detalhes, e ele queria tirar satisfações comigo. E ele ligou para mim com uma voz imponente, dizendo o seguinte: quem está falando aqui é o diácono da primeira igreja batista de... Eu disse: mas e daí? O irmão é quem? O irmão falou o seu título. O irmão é quem? Você não vai chegar no céu e vai dizer: eu fui líder dos homens da minha igreja, da minha denominação, liderei o congresso. Lembra daquele congresso, Deus? Eu estava lá. Toquei naquela banda. Toquei. Senhor, eu fiz aquele evento. Senhor, eu preguei naquelas conferências, cruzadas, evangelismo, participei de avivamentos. Deus, curei, Deus. Eu não sou de me gabar, mas eu curei muita gente. Eu sou humilde, Senhor, me orgulho da minha humildade. Anota aí, Deus. Vê se meu nome está aí. Deus vai dizer: não. Seu nome não está aqui pelo que você faz ou fez. Seu nome só pode estar aqui por aquilo que o meu filho fez no Calvário. O que você fez? Eu nem conheço você. Dá licença que eu nem conheço você. Eu fiz um convite e você recusou. Você inventou desculpa esfarrapada e agora está querendo comer do meu churrasco? Nem uma linguicinha você vai comer. Nada. Você não é bem-vindo. Iago, 2 cliques aí, caminhando para o fim. Na mesa com Jesus, todos estão perfilhados em um grande círculo. Eu gostei daquela ideia do comentarista africano, estou seguindo. Na mesa do céu, eu imagino também que a mesa é redonda. É um grande círculo, todos são iguais. Ninguém está na ponta. E o convite, amados, continua o mesmo. Se segura na cadeira. Isaías 55, 1-3. Quem conhece vai até recitar junto. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, pois farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Queridão, está tudo preparado. Está tudo preparado. Vem comer. Sem dinheiro, sem preço. Vinho, leite. O pão está na mesa.
Jesus tinha em volta de si um grupo de vendedores ignorantes, prostitutas, guardadores de gado, senhores de cortiço e jogadores inveterados. A companhia de Jesus era essa. A mesa de Jesus está aberta, franqueada, para todos vocês. Iago, o banquete do reino de Deus pode também ser chamado de um banquete da graça. E em 4 minutos, eu quero lhes comunicar essa verdade. É o banquete da graça. João 1, 16, 17 diz que em Jesus nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça está franqueada. Olhe para mim, essa maravilhosa graça. Eu quero terminar fazendo uma divulgação, mas vou compartilhar algo do livraço do Philip Yancey, que é justamente maravilhosa graça. Dê um clique aí, Iago, e fica com essa grande ideia na cabeça. Jesus vê todas as pessoas indistintamente como alvos de sua graça. No início do livro, Philip Yancey registra uma carta de uma prostituta. Ela se sentia pecadora, indigna de estar no meio dos crentes. Alguém disse que perguntou para ela: por que você não vai na igreja? Ela disse: o quê? Eles me farão com que eu me sinta pior ainda? A graça, amados, se segura na cadeira, não se limita ao que Deus nos oferece apenas. Mas a graça de Deus também diz respeito ao que a gente oferece para o outro. Nós precisamos ser expressão da graça para os desgraçados deste mundo. As pessoas não podem ter reservas, suspeitas em entrar neste lugar aqui. Você não pode se sentir de menos por estar aqui, nem de mais por estar aqui. Todos fomos alvos da graça de Deus. A graça nos alcançou. Aprendemos com Jesus a agir com graça. Porque tudo que Jesus fazia, Ele fazia transbordando em graça. Quer saber? E Philip Yancey fala isso. A graça é a única coisa que o mundo não tem. Porque graça tem a ver com Deus. E só quem ama Deus pode amar a graça. Nós precisamos, amados, nós somos como esses servos. Nós que fomos alcançados pela graça, precisamos alcançar outros pela graça. A igreja é corpo de Cristo. Temos que viver a lembrança daquele que morreu por nós e foi ressuscitado. O evangelho só será evangelho quando a graça for colocada no lugar da lei. Por isso, para terminar, Philip Yancey diz: o mundo tem sede da graça. E quando a graça se manifesta, o mundo fica em silêncio. Fomos alcançados pela graça. Temos que alcançar outros pela mesma graça. De graça recebei, de graça dai. Abaixa a cabeça. Medite sobre a graça. Graça sobre graça.
Ondas de graça sobre ondas de graça. Eu sei que você, meu queridão e minha queridona, enfrentou uma luta hércula, gigantesca, para estar aqui. E muito provavelmente, você travou uma luta ainda maior para permanecer aqui. Talvez você tenha encontrado lutas dentro de si, perguntando: esse banquete é para mim? E eu vou dizer para você, esse banquete é para você. Porque aqueles a quem foram destinados em primeiro plano, recusaram. E Ele quer que a casa se encha. E você faz parte dessa alegria de Deus em ter a casa cheia. Você é alguém que foi alcançado lá onde você estava, no lamaçal do pecado, naquele vício que você nem admitia que tinha, mas você tinha. Naquele pecado que você demorou a reconhecer, mas agora você reconhece. Naquela frieza espiritual que fazia com que você inventasse desculpas o tempo todo. Mas chega. O tempo da graça chegou. O tempo da graça é agora. E Deus está chamando você. Deus está falando: filho, volta para casa, filho. Eu estou com saudade de você. Eu te atraí por graça. A minha graça te alcançou. Eu me importo com a sua dor. Eu conheço a sua história. Eu sei do seu esforço. E eu não vou deixar você cair. Confia em mim. Se apega em mim. Você que é jovem, adolescente, senhor, senhora, membro da igreja, gente afastada. A graça não apenas te faz chegar em casa, é a graça que te mantém em casa. Tem graça para o filho pródigo que sai de casa, e tem graça para o filho mais velho que fica em casa. Tem graça para quem nunca fumou um baseado. E tem graça de quem fez das drogas a sua vida. O escape da sua dor. Tem graça para a prostituta que vendia o seu corpo para se sustentar. E tem graça para o homem e para a mulher que se mantém virgem até o casamento. Todos precisam de graça. Tem graça para o ladrão, o malfeitor, o inimigo do alheio. Mas tem graça também para o homem correto, honesto, mas que confia na sua própria justiça. Tem graça para você. Jesus tem graça para você. Tem graça para quem está chegando agora. E tem graça para quem está retornando depois
de um tempo afastado. Eu quero orar com você, que se vê carente da graça. E você vai orar comigo. A mesa do reino está preparada. Eu não quero ficar de fora. Eu estou cansado de apresentar desculpas daquilo que eu tenho que ver, fazer e desfrutar. Eu quero ser como um pobre, cego, aleijado, coxo. Alguém a quem de fato não tem como retribuir. Me alcança, Senhor. Mas Deus, no nível mais miserável do meu ser, eu quero ser como aqueles que estavam no caminho, nos becos e nos valados, andando por aí. E de repente, não mais que de repente, eu recebo um convite inesperado, que de início eu digo não, eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas depois eu sou forçado a entrar. Eu sou curvado em mim mesmo. E eu digo sim. Que privilégio. Que bênção. Que graça nessa noite. É abrir o meu coração para o Senhor cear comigo. Vem cear comigo, Jesus. Vem cear comigo. Continue em oração. Crendo que esta semana o Senhor vai confirmar no seu coração que do jeito que você está, não pode ficar. Se está amigado, case. Se está vivendo em pecado de fornicação, separe. Se está com pendências relacionadas a perdão, vá até os seus ofensores e libere perdão. Se é um medo de tomar alguma decisão por quebra de vínculo familiar, é uma desonra para Deus que lhe convida a inventar desculpas. Se você não está disposto a carregar a cruz, você não pode ser discípulo de Jesus. Continue orando silenciosamente. Daqui a alguns minutos eu vou descer e vou estar à porta. Segundos. Você é convidado a jantar conosco. Se quer me procurar, dizer, ora por mim, pastor. Eu pego o seu contato. Vamos, amados e amadas, enquanto há tempo, vamos reservar o nosso lugar na grande ceia de Deus.